Trabalha a terra pra jogar uma semente. Trabalha a terra pra jogar uma semente. Espera a chuva e a chuva não cai. Espera a chuva e a chuva não cai. A terra é seca, não tem água, o sol é quente. A terra é seca, não tem água, o sol é quente. Espera açude não sai. Espera açude não sai. O gado morre e não tem nada pra comer. A gente fica de teimoso até morrer. E se a fome não mata? Machuca demais. Machuca demais. Machuca demais. Machuca demais. Oh, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e encheis os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, amigas e amigos. Nessa caminhada dura de travessia por essa pandemia que a todos atinge, nós confessamos que o Espírito Santo renova a face da terra. Hoje, quarta-feira, estamos celebrando o 5º dia das nossas meditações. Temos hoje a alegria de estar aqui, do lado do Sírio Pascal, o símbolo que nós escolhemos, fogo, que é um dos símbolos do Espírito Santo, e lembrar que o Espírito de Deus procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo é dom da ressurreição, do ressuscitado. Hoje temos a alegria de ter o Eduardo Brasileiro, que é da nossa comunidade desde adolescente, ministro da palavra, e as asas cresceram, né? O Eduardo agora ele trabalha assessorando nacionalmente a preparação do encontro de economia de Francisco e Clara e articula aqui no Brasil a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Também tem nesse ano, no final do ano passado para cá, coordenado a nível estadual, Estado de São Paulo, da CNBB, a 6ª Semana Social Brasileira. É sociólogo, né? E também uma pessoa assim de relacionamento incrível aqui na paróquia. Todo mundo aqui conhece o Eduardo e acho que o Brasil inteiro. E teve a felicidade também de uns anos atrás, não me lembro se foi 2013, 2014, de estar com o Papa Francisco. E dar para o Papa Francisco a nossa cartilha do nosso grupo IPDM, Povo de Deus, Igreja, Povo de Deus em Movimento. Essa cartilha traz a nossa identidade e o Eduardo é uma das pessoas que hoje também está na coordenação desse coletivo. Nós vamos ouvir então, vamos rezar a invocação do Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus e em seguida a meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 21 a 24. Nessa hora Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Deus, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho, quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E lhes disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo, pois eu digo a vocês que muitos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, como chama que nos aquece do Espírito Santo, nesse Pentecostes que vem e virá, sempre na revelação do povo de Deus, para lutar e construir um mundo melhor, hoje nós nos encontramos aqui para conversar sobre a Assembleia Eclesial do povo de Deus, um Pentecostes na nossa América Latina. Foi um chamado do Papa Francisco a fazer um fato inédito. A gente sabe que a América Latina acolheu o Concílio Vaticano II de uma maneira diferente. Depois que o concílio acontece na Europa, a América Latina resolve fazer conferências episcopais. Os bispos, teólogos, peritos, pessoas que pensam a nossa América Latina, sentavam-se em grandes conferências. Foi assim em Aparecida, foi assim em Puebla, foi assim em Medellín, foi assim no Rio de Janeiro, a primeira, em Santo Domingo, e agora em 2007, nós tivemos um encontro em Aparecida. Esse encontro é um encontro para rever os caminhos e fazer a missão da igreja estar mais conectada à voz, ao suspiro do povo. No entanto, o Papa Francisco propôs ao episcopado da América Latina, em nome do CELAM, uma perspectiva diferente, que ocorresse uma assembleia eclesial e não uma conferência episcopal. A conferência episcopal seria a reunião dos bispos da América Latina. O Papa Francisco propôs algo a mais, que está no caminho da construção da sinodalidade. Todos sabem que sinodalidade, sínodo, vem de caminhar junto, caminhar em conjunto. E a necessidade desse encontro seja um caminho em conjunto de leigos, leigas, religiosas, religiosos, padres e bispos, ao construírem o caminho da nossa igreja na América Latina. Mas por falar esse negócio de América Latina, é um negócio para o brasileiro. O brasileiro sempre viveu de costas para a nossa história. A América Latina é um continente de profundas opressões. Por nós passou uma escravidão, por nós passou e passa o domínio cultural, por nós passou e passa também a imposição de que nós tenhamos que ser como o lado de lá, o hemisfério norte, a Europa, os Estados Unidos, o modo de ser e estar no mundo, seja esse modo de sociedade que foi construída por eles. E por estarmos de costas para a América Latina, às vezes esquecemos da nossa própria história. Gostar de nós mesmos, gostar da nossa cultura, da nossa forma de ser e estar, de organizarmos em comunidade, é o que faz a gente buscar o caminho do nosso ancestral. A nossa igreja que teve um papel fundante na formação dos nossos países, a nossa colonização e genocídio dos povos indígenas e também aquilo tudo que resistiu e formou o rosto de luta e organização da América Latina. Portanto, essa Assembleia Eclesial é um olhar que a América Latina é um continente da esperança. E um continente da esperança porque depois de tantas opressões, o povo nasce, sorri e resiste construindo alternativa. Se nós formos olhar agora para o documento que está sendo produzido, a ideia da Assembleia Eclesial é que cada um e cada uma que assiste esse vídeo, que participa da nossa paróquia, das comunidades, tenha a participação efetiva, respondendo um questionário que vai ser fruto de encontros que a gente pode promover na nossa paróquia e contribuamos quais são os caminhos da igreja na América Latina e no mundo. A perspectiva sinodal dessa Assembleia Eclesial é essa, colocar-nos no caminho de diálogo e de encontro. E existe um documento de trabalho que vai estar aí
na descrição do vídeo para que vocês acessem e depois deem uma olhada com mais carinho e rezem e pensem sobre isso, das leituras que se faz do nosso desafio enquanto igreja nesse tempo. E existe uma coisa muito interessante para nós, que é, nesse mundo que nós vivemos, de excesso de informação, acho que vale muito aquela frase do Jürgen Habermas, que dizia: é mais importante do que ler as informações, é necessário saber julgar as informações, saber o que fazer com as informações. Em nossa América Latina, nosso povo aqui no Brasil, vive tomado por informações de tudo que é lado e não sabe para onde ir. Qual é a política ideal? Qual é a economia ideal? Qual é a forma de ser e de estar com os outros? Qual é a forma da cultura a se comunicar nesse nosso tempo? O Papa Francisco nos dá algumas linhas para sabermos julgar essa realidade. Em 2015 ele lançou, no final de maio, estamos celebrando agora nesse período, a Semana Laudato Si justamente, porque fala justamente da ecologia integral, Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Somos todos responsáveis uns com os outros. Somos todos responsáveis a construir uma casa comum onde o centro não seja o homem, mas no centro seja a vida. Biocêntrico, portanto, essa nossa realidade a ser construída. Numa segunda dimensão, e a política? Como vai? Como deveria ser? E o Papa Francisco lança um documento importante no dia 4 de outubro do ano passado, de 2020, chamado Fratelli Tutti, sobre a amizade e o cuidado social, a fraternidade social. E essa fraternidade ele mostra que a solidariedade deve ser a forma de construir a política. A solidariedade com os povos, com os cuidados, com os outros, que não haja gente sem teto, sem casa, sem trabalho e sem terra para produzir. Essas duas dimensões são fundamentais para a gente olhar para a nossa América Latina, olhar para os nossos desafios e construir na macro-realidade, ou seja, longe da gente, a gente começar a dizer o que é necessário construir para o nosso tempo. E no mesmo caminho, como diz o ditado popular dos camponeses lá nos anos 60, que falava: eu posso não ver muito, mas eu enxergo longe, esse é o nosso cenário enquanto povo. Nós não estamos nas grandes construções da sociedade, nós estamos aqui no dia a dia, fazendo a nossa vida. E eis que o espírito da história, o Pentecostes, nos anima a saber que nós estamos construindo algo longe, uma sociedade fraterna, uma economia do bem comum, a solidariedade entre o povo, e ao mesmo tempo, na nossa realidade micro, a gente vai cuidando das nossas coisas, fazendo comunidades acolhedoras, construindo alternativas para o povo sair da miséria, como novas economias, construindo formas de participar e limpar essa política, colocando uma política que seja para o bem comum. Esses são desafios macros ao entendermos a nossa América Latina e percebermos os nossos desafios enquanto igreja, a nossa renovação eclesial. E o documento, ele vai pensar-se no ver, julgar e agir, um método que foi construído pela América Latina de observar a realidade, julgar à luz do Espírito de Deus, do Evangelho e da organização popular do povo e, por fim, agir, que é uma ação que não acontece sozinha, em separado, mas ela acontece em conjunto. O documento ele faz um apelo para a ecologia integral, que a igreja assuma a ecologia integral. E ecologia integral não é a gente olhar para a árvore e falar: olha, tem que deixar essa árvore de pé. É uma dimensão maior, dessa relação com a vida do planeta, seja uma árvore, seja um ser vivo, seja o meio ambiente onde a gente vive, em perceber nossa relação integral com eles. Nós somos um, tudo está interligado, diria a música e a reflexão da Laudato Si. Portanto, assumir esse desafio é entender a ecologia integral como algo central na nossa evangelização. O segundo desafio é que a gente precisa comunicar cada vez mais a economia como uma outra forma. A economia sempre virou assunto dos economistas. E no documento fala que a economia tem que ser solidária e em prol do bem comum. Isso já é a concretização da economia de Francisco e Clara. Uma economia solidária que a gente construa nos nossos bairros, cooperativas, espaços de geração de renda, feiras que possibilitem o povo começar a pensar em formas de se organizar, mas que volte para as comunidades como um cenário de possibilidades novas para a vida da gente.
renovarmos a forma de entender o trabalho, a geração de renda, superarmos esse mercado do desemprego que existe aí. Um terceiro elemento é a cultura de paz. A Assembleia Eclesial mostra a linha da necessidade da cultura de paz, que não é uma cultura de paz que nega o conflito. Hoje tem muita gente que fala, façamos a paz. Não vamos discutir política, não vamos melhorar a vida dos outros, deixa o povo como está, as coisas precisam ir para frente, o Brasil precisa ir para frente. Cultura de paz não é isso. Cultura de paz é o exercício do discernimento, da aproximação e do necessário conflito. O conflito não é pegar as coisas como elas estão e falar, precisamos brigar. Conflito é exigir que as coisas mudem e melhorem para o bem comum. O conflito está nessa origem. E por fim, eles mostram que as tecnologias devem ser entendidas no seu maior exercício. Todos vocês que estão aí assistindo pelo celular, pelo computador, tecnologia é um bem da humanidade, uma forma de nós construirmos uma aldeia global. Mas essa aldeia global não pode ser monopolizada, como é hoje nessa sociedade que vivemos. Portanto, combater a desinformação e o que eles chamam de a solidão e a perda de sentido que essas redes podem trazer é um grande desafio. Todas essas ideias que estão presentes no documento base para nos prepararmos para a Assembleia Eclesial e cada um em comunidade responder formulário de respostas, é muito importante que isso tenha esse pano de fundo de discussão. Não partimos de nós. O Espírito de Deus sopra na gente num contato da vida que nós temos com toda uma história que passou e que passa. Nós temos uma relação de interdependência com homens, mulheres e com a história, com os seres vivos e com a Mãe Terra. Então, a nossa responsabilidade é bem maior do que cuidarmos só de nós mesmos. É cuidarmos de todos e buscarmos caminho. Por isso, a Assembleia Eclesial do povo de Deus é um sinal de esperança, é um Pentecostes vivo que vai fazer a necessidade do povo de se organizar, discutir e colocar a voz, como é uma cultura da América Latina, de dar a voz aos processos, senão nunca seremos escutados. A América Latina, a África, países do Oriente Médio e do Oriente do mundo têm respostas importantes para serem dadas a esse sistema em crise que vivemos, da voz de um só Deus governante, que é o capitalismo. Temos alternativas, o bem viver dos nossos povos, o Ubuntu de África, o Ubuntu quer dizer eu sou porque nós somos, e todas as outras grandes filosofias que no fundo do mundo não são ouvidas hoje, mas que carregam a esperança. Sejamos então, povo de Deus latino-americano, sejamos nos pés de Nossa Senhora Aparecida, uma comunhão com esse continente de dor, mas também de esperança. Ó Deus, que instruísses os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agradeço, Eduardo, as suas palavras que nos abriu a mente e os olhos para não ficarmos de costas para a América Latina. O Espírito Santo, ele faz a gente girar em todas as direções, né? E Marinalva aqui na comunidade trabalha com a equipe de finanças, sempre presente aqui. Obrigado. Então, celebramos hoje aqui o nosso 5º dia da caminhada para Pentecostes. Amanhã, quinta-feira, estaremos com a meditação. Bom dia a todos vocês, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América,
Pelos caminhos da América há tanta dor, tanto pranto, nuvens, mistérios, encantos que envolvem nosso caminhar. Há cruzes beirando a estrada, pedras manchadas de sangue, apontando como setas que a liberdade é pra lá. Pelos caminhos da América há monumentos sem rosto, heróis pintados mau gosto, livros de história sem cor, caveiras de ditadores, soldados tristes calados, com olhos esbugalhados, vendo avançar o amor. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América.